Olá, gente, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, tudo tranquilo com você e com a sua família. Vamos continuar o curso de Eletromagnetismo 1 com o assunto polarização em dielétricos. Bem, a gente já tem estudado até então o que é que acontece quando eu coloco um campo elétrico num material condutor. Só para a gente dar uma revisada, uma contextualizada, quando eu aplico aqui uma diferença de potencial, isso vai gerar um movimento de cargas dentro do meu material. Significa que aqui haverá uma corrente, uma densidade de corrente J, que aponta na mesma direção do campo elétrico, né? E o campo elétrico, por sua vez, aponta na direção da queda do potencial elétrico. Então, se o potencial elétrico V0 é positivo, ele está caindo nessa direção, o meu campo elétrico E aponta nessa direção, e J aponta na mesma direção, porque ambos são proporcionais através da constante de proporcionalidade sigma, que é a condutividade. Tá? Os elétrons, claro, estão se movimentando no sentido contrário do meu campo elétrico. Imagine agora que eu tenho um material dielétrico, ou seja, um material cuja condutividade é aproximadamente zero ou muito pequena. Então, que diferença isso vai fazer aqui no meu meio material? Vamos imaginar que eu tenho agora um campo elétrico aplicado e vamos pensar agora no nosso nível molecular. A gente pode representar um átomo ou uma molécula como ou um conjunto de partículas, certo? No caso de uma molécula polar, né? Uma molécula polar vai ter alguma região que tem uma polaridade mais positiva e outra região que tem uma polaridade mais negativa, dependendo aqui de quem vai ser o ânion ou o cátion, dos dois íons dessa molécula polar, ou ainda que ela seja uma cadeia, né? Essa cadeia pode ter uma polaridade. E num átomo, a gente pode imaginar que esse átomo é um núcleo com uma certa carga positiva e ao redor desse átomo a gente tem distribuídos em vários níveis de energia elétrons, que têm uma certa probabilidade de assumirem uma posição e uma velocidade em cada instante de tempo. O que acontece quando eu aplico esses caras a um campo elétrico, né? Então a gente precisa pensar que nesse nível molecular, a gente vai ter uma certa orientação. Quando eu não tenho nenhum campo elétrico, o meu conjunto de íons, por exemplo, se eu estou tratando de uma região que é iônica, ele está polarizado com suas orientações meio que aleatórias, né? Então eu tenho aqui um que está nessa posição, o outro está nessa posição, menos, o outro está aqui, a mais está aqui, menos está aqui. Então eles estão aleatoriamente orientados. Eles não possuem uma certa orientação correta, né, ou uniforme. Quando eu aplico um campo elétrico, qual que é a minha tendência? Né? A tendência é que as cargas positivas sejam empurradas na direção do campo elétrico e as cargas negativas sejam empurradas na direção contrária do campo elétrico. Então o que vai acontecer? Lembre-se que esse é um material não condutivo, né? Um material dielétrico, isolante. Então eu não posso simplesmente ter elétrons saindo das minhas estruturas. Eu não posso ter também íons se movimentando dentro dessa minha estrutura. Mas eu posso tê-los se orientando de uma forma diferente. Então aqui, em vez de ter essa matéria não organizada, eu começo a ter uma matéria mais organizada em que as cargas positivas vão tender a ficar na direção do campo elétrico e as cargas negativas vão tender a ficar na direção de menos o campo elétrico. Então imagine agora que dentro do meu material, todas as minhas moléculas passam agora a se orientar nesse sentido. A mesma coisa vai acontecer no átomo, tá? Só que aqui o que vai acontecer? Se eu submeto o átomo a um campo elétrico E, a probabilidade, lembre-se, esse é um material isolante, então esse elétron não pode simplesmente sair e tornar-se um elétron livre. Esse campo elétrico não é forte o suficiente para fazer com que os campos os elétrons nas camadas de valência simplesmente se desprendam, tornando-se elétrons livres. Mas o que vai acontecer é, essa nuvem eletrônica vai ter uma probabilidade de se encontrar na parte que aponta para menos o campo elétrico. Então imagine como se essa nuvem eletrônica aqui tivesse agora uma probabilidade maior de ser encontrado em uma determinada região, certo? Então aquilo que era antes uniforme, agora tem mais ou menos uma distribuição em termos da sua quantidade de carga elétrica. E aquilo que era aleatório passa agora a ser mais uniformemente distribuído.
Então perceba aqui que nós já podemos modelar matematicamente esse efeito, tá? Nós já temos um elemento que a gente classificou como duas cargas, uma com uma quantidade de carga mais Q e a outra com a quantidade de carga menos Q, separadas por uma distância D, e a gente chama este elemento aqui, né, esse conjunto de dipolo, e especificamente esse será um dipolo elétrico porque se trata de um par de cargas elétricas. Note que esse é um modelo matemático que a gente consegue usar para representar estes elementos que estão aqui, né? Então essas moléculas ou essas nuvens eletrônicas, né, elas podem ser representadas como conjuntos de dipolos. E obviamente, como se trata aqui de um átomo ou de uma molécula, a gente vai ter uma certa distribuição que a gente pode dizer que é um vetorzinho P minúsculo, que vai ser uma densidade, certo? Essa densidade de momento de dipolo. E quem é o momento de dipolo, né? É a quantidade de carga Q vezes o vetor D, que é a distância entre esses dois elementos de dipolo. Logicamente, se eu tenho um volume com uma grande quantidade aqui de elétrons, uma grande quantidade de moléculas, tá? Que não se movimentam, vamos tirar isso aqui, porque esse era o caso em que havia movimentação. Agora a gente não tem mais movimentação. Mas se eu tenho uma grande quantidade desses dipolos, né, esses dipolos podem começar a se orientar na orientação do campo elétrico, tá? Então o momento de dipolo vai começar a se orientar dentro dessa matéria. Então aqui nessa matéria eu vou começar a ter um monte desses vetorzinhos P se orientando na mesma direção do campo elétrico, certo? Portanto, eu posso dizer que em qualquer ponto do meu material, o meu vetor polarização, vou definir esse vetor polarização agora, vai ser a minha densidade, vou até colocar aqui, ó, vetor polarização, será a densidade volumétrica dos momentos de dipolo causados por esse campo elétrico, tá? Então, a minha densidade volumétrica dos momentos de dipolo. De dipolo. Então, ele será quem? Será a densidade volumétrica, né? Então, meu limite, quando o meu volume tende a zero, de um certo somatório, né, dessa quantidade de carga, vezes essa distância D, obviamente somados, né, para quantas cargas estiverem dentro desse volume ΔV, dividido pelo meu volume ΔV. Então essa é a minha definição formal, né, de momento de dipolo. Sim, aqui é um dk, que é a diferença, né, a distância entre cada um desses pares. E esse meu vetor momento de dipolo, né, esse meu vetor D aponta da negativa para a positiva, tá? Aponta nessa direção aqui. Esse aqui é o meu vetor D, portanto, até no meu exemplo, ele está ao contrário, né? Meu momento de dipolo aponta nessa direção aqui. E, portanto, P aponta nessa direção. Vou até fazer essa correção aqui, para que o meu desenho fique certinho. Então, se no meu exemplo E aponta nessa direção, o meu momento de dipolo em cada momento, né, em cada parte, vai apontar nessa direção. E, portanto, P, que é o meu vetor polarização, então esse P aqui será o vetor polarização, aponta também na mesma direção de E. Então aqui eu não vou mais tratar do meu vetorzinho P, que é devido a cada partícula, eu vou tratar do meu campo, esse sim definido em todos os pontos do espaço, P maiúsculo, que é o meu vetor polarização. Beleza. É lógico que se existe aqui um conjunto de dipolos, todos apontando na mesma direção, existirá um potencial elétrico que surge por conta da existência desses momentos de dipolo. Então veja só, o que acontece no isolante é o potencial elétrico será agora um produto tanto do meu potencial que estou exercendo externamente, né, no meu material isolante, como também desse vetor
né, polarização que acontece no interior da matéria. A gente já conhece, né, o que é o potencial causado por um dipolo. E a gente sabe que esse potencial causado por um dipolo, a gente vai dizer agora que ele é infinitesimal, né, porque trata-se de um vetor que é um campo elétrico em cada um desses pontos, e não apenas um único dipolo, será o produto de P, o meu vetor P, vezes AR, né, em que AR é a minha direção. Peraí, que direção é essa? Certo. A R é a distância entre o centro do dipolo e o ponto de observação. Tá? Então vamos primeiro completar a equação, depois eu esclareço o que é isso. Então esse potencial aqui, vamos até apagar esse cara daqui. Potencial causado por um dipolo elétrico é igual a esse Pzinho, em que Pzinho é o momento de dipolo daquele dipolo, vezes a R, dividido por 4πε0, vezes o meu R ao quadrado, né? Quem é esse R e o AR? Tá? Se o meu dipolo está aqui, apontando nessa direção, AR é o vetor que aponta do meu centro do dipolo até o ponto de observação onde eu quero medir o potencial elétrico. Então, se esse é o ponto onde eu quero medir o potencial elétrico, esse aqui vai ser o meu momento de dipolo, é P interno AR. AR sendo o vetor unitário que aponta nessa direção, e esse R aqui é a distância entre os dois. Beleza. Se eu quero calcular o potencial que é causado por um conjunto de dipolos elétricos, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Esse meu vetor é um conjunto de polarização, né, de polos elétricos ao longo de toda essa matéria. Então esse meu potencial será, na verdade, um elemento infinitesimal de potencial, e eu vou precisar, é claro, somar esse meu potencial aqui ao longo do meu volume, tá? Aqui eu vou usar dv', por quê? Porque eu estou integrando no ponto onde existe a carga, né? Não no ponto de observação. Eu estou integrando aqui, eu estou integrando este vetor Pzinho, e obviamente esse meu vetor Pzinho torna-se o vetor Pzão, que é o campo elétrico vetor de polarização. Bem, nós temos aqui uma identidade matemática, né, que eu não vou demonstrar agora, mas o gradiente em relação à carga de 1 sobre R é igual a AR dividido por R ao quadrado, tá? Dividido por R ao quadrado. Então nós podemos dizer que a potência P interno AR, então P interno AR dividido por R ao quadrado é simplesmente o gradiente. Eu posso dizer que isso aqui é P interno, gradiente em relação à carga de 1 sobre R. O que é o gradiente em relação à carga, né? O gradiente normal, eu estou derivando em relação a x, y e z, né? Del, z. O gradiente linha, eu estou derivando em relação a x', y' e z'. Essa não é uma demonstração difícil, né? R você pode dizer que é igual a raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Certo? Isso aqui é simplesmente pelo teorema de Pitágoras, esse valor de R aqui. Se você faz essa derivada no gradiente, você vai ver que essa equação aqui é verdadeira. Então vocês podem até fazer essa demonstração, ela não é muito complicada, mas ela é lenta, né? E aqui eu estou tentando ser um pouco mais rápido, certo? Então vocês podem fazer se vocês estiverem aí com o tempo sobrando. Então, P vezes AR sobre R ao quadrado, eu posso dizer que é o meu vetor polarização vezes o gradiente de 1 sobre R, tá? Portanto, eu tenho a seguinte identidade que pode ser útil, né? Eu sei que o gradiente o divergente de uma função escalar multiplicada por uma função vetorial, né, um campo escalar vezes um campo vetorial, eu sei que isso aqui é igual a essa minha função escalar vezes o gradiente, vezes o divergente do meu campo vetorial, mais o campo vetorial vezes o gradiente, tudo em relação às minhas coordenadas linha, né, da minha função
escalar. Então veja só, vamos lá de novo. O divergente de campo escalar vezes campo vetorial é igual a... Essa é a regra da cadeia, certo? Só que aqui a regra da cadeia, o divergente vai se tornar em gradiente quando ele tiver aplicado sobre a minha função escalar. Então isso é escalar versus divergente do vetorial mais vetorial vezes gradiente do escalar, né? Então, a partir dessa igualdade, eu posso estabelecer aqui uma relação, porque veja só, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um campo vetorial multiplicado pelo produto interno, um gradiente de uma função f aqui, né? 1 sobre r vai ser a minha função f. Portanto, eu posso dizer que isso aqui é esse terceiro produto. Então, eu posso dizer que isso aqui é isso menos isso. Então, vamos lá. Vamos inverter essa equação, colocando A interno gradiente de f igual a o meu divergente linha de FA menos f vezes divergente de A. Beleza. Tudo aqui é escalar, né? Porque esses produtos aqui, ó, isso é um produto interno, vai resultar no escalar. Isso aqui é um divergente, resulta no escalar. Isso aqui é uma equação escalar multiplicada por um divergente, que é também um escalar. Então, tudo isso aqui é escalar. Substituindo aqui, ó, A por P e F por 1 sobre R, eu tenho aqui essa minha função aqui, P interno a R. P interno a R dividido por R ao quadrado, isso aqui vai ser igual a o divergente de F vezes A, né? Então, A é P e F é 1 sobre R. Então, divergente de P sobre R menos meu F é 1 sobre R, então 1 sobre R vezes o divergente de P. Então, olha só, estou atualizando aqui para poder depois eu integrar nesse volume, né? Portanto, o meu potencial, a minha função do potencial, será a integral desses elementos infinitesimais aqui. Então, eu tenho 1 sobre 4π ε0, né? Então, vai ser a minha integral no volume V' de 1 sobre 4π ε0. Isso aqui, se for constante, você pode tirar, né? ε0 geralmente ε0 é constante, né? Então, você pode tirar tudo isso. De quem? Aqui seria de P a R sobre R ao quadrado integrado em dV, né? Só que a gente vai substituir isso por essa versão aqui. Então, vai ser o divergente de P sobre R menos 1 sobre R gradiente. Não, divergente também, tá? Desculpa, divergente de P, que é vetorial. Tudo isso integrado no meu volume dV'. Ok. Eu posso aplicar o teorema da divergência sobre esse meu primeiro termo, né? Porque eu estou integrando um divergente no volume. Então, eu posso dizer que essa primeira parcela aqui vai ser igual à integral do fluxo desse vetor que está aqui internamente. Então, esse primeiro termo será a integral do fluxo em S', tá? Então, eu estou pegando a superfície que envolve todo o meu volume dielétrico, de quem? De 1 sobre 4π ε0 do fluxo desse vetor aqui. Então, quem é que vai ser esse meu vetor? Vai ser P dividido por R, isso aqui integrado em ds', o vetor aqui, certo? Então, usando o teorema da divergência, esse é o meu primeiro termo. Mas eu vou botar esse menos para dentro. A integral no volume V' de, aqui eu tenho menos, né? O meu sinal de menos vou colocar para dentro, divergente de P dividido por 4π ε0 vezes R dV'. Então vamos lá, chegamos aqui, ok? E aí agora a gente vai parar para pensar no que esses resultados podem significar. Como é que a gente pode interpretar esses resultados? Bem, uma interpretação que a gente pode fazer
dessas equações é a seguinte. Vamos lembrar lá do início, quando a gente definiu o potencial elétrico, como é que a gente podia encontrar o potencial elétrico de uma densidade ρV, uma densidade volumétrica, né? A gente fazia a integral no volume de ρV sobre 4π ε0 R dV. Esse era aqui o potencial devido a uma carga livre ρV. Volumétrica, né? Densidade volumétrica. Se a gente tivesse uma densidade superficial, essa equação mudava, né? Essa equação se tornava integral na superfície de ρS sobre 4π ε0 R ds. Certo? Então, essas foram as equações que a gente usou lá para definir. Vamos agora observar isso aqui, comparar com as equações que nós temos aqui em cima. Então, a gente pode olhar de cara que essa segunda equação pode ser interpretada como uma integral de uma certa densidade volumétrica. E a função da densidade volumétrica seria esta aqui, o simples divergente de P. Então eu posso chamar esse cara daqui de uma densidade de cargas. Então eu vou dizer que ele é um ρ P. Eu vou introduzir essa letra P por conta dessas cargas serem cargas polarizadas e V de volume. Então eu vou chamar de ρ PV a densidade volumétrica de cargas polarizadas. Densidade volumétrica de cargas polarizadas. Essas cargas não são livres. Então eu também posso chamar essa densidade de cargas ligadas. Por quê? Porque essas cargas não estão livres para se movimentar por dentro da estrutura. O campo elétrico não é intenso o suficiente para vencer a barreira estabelecida ali da camada de valência para tirar os elétrons lá, da energia necessária, a energia de gap necessária para poder tirar aqueles elétrons dali. Então eu tenho a densidade volumétrica de cargas ligadas, ou eu também posso chamar isso aqui de densidade volumétrica de cargas polarizadas. Naturalmente, a minha definição, né, será ρ PV, a minha densidade de cargas polarizadas, né, densidade volumétrica, será menos o divergente de P. Beleza, vamos olhar agora o nosso outro vetor, né? Eu posso reescrever esse vetor aqui, eu posso colocar esse ds na sua forma escalar, e aí aqui no meu numerador eu tenho P, meu vetor P, interno o meu vetor normal a essa superfície S, tá? Se eu escrevo dessa forma, vou reescrever aqui o meu denominador também, 4π ε0 R, fica muito mais evidente que eu posso simplesmente dizer que este meu volume V, essa minha primeira integral para o volume V, para a superfície S, né, essa minha primeira integral do potencial elétrico nessa superfície S, eu posso também modelar como uma integral de uma carga superficial. Veja só, meu ρS aqui, né? Quando eu tenho uma carga superficial, a minha integral é ρS sobre 4π ε0 ds. E é isso que a gente tem aqui. Então eu vou dizer que essa densidade de cargas aqui, eu vou chamar ela de ρ, por ser uma densidade de cargas, P, por ser uma densidade de cargas volumétrica, e, desculpa, volumétrica não, ρP, por ser uma quantidade de carga polarizada, e S de superficial. Então esse cara vai ser a minha densidade superficial de cargas polarizadas. A gente também pode chamar ela de densidade superficial de cargas ligadas, pela mesma razão. Então a gente vai ter uma outra definição, que é o meu ρps. Então eu vou até reescrever essas minhas definições aqui embaixo, para ficar mais organizadinho. Tá? O meu ρPV, a minha densidade de cargas
polarizadas, né, minha densidade volumétrica, vai ser menos o divergente de P, do meu vetor polarização. Já o ρ PS, a minha densidade superficial de cargas polarizadas, vai ser simplesmente o meu vetor polarização multiplicado pelo meu vetor unitário, né, nos limites da minha superfície. Então vejam bem, quando eu tenho aqui um material que é dielétrico, e esse material dielétrico está submetido a um campo elétrico, em vez de surgir aqui dentro uma densidade de corrente, né, o que a gente esperaria no material condutor é uma densidade de corrente. No material isolante não é um vetor J que aparece, o que aparece é um vetor de polarização P. E isso movimenta as cargas no interior, né, desse volume. Então vai surgir aqui nos extremos, nos pontos extremos, uma densidade superficial de cargas. Então um acúmulo de cargas positivas em um lado e um acúmulo de cargas negativas do outro lado, tá? É claro que essas cargas não se movimentam, mas elas se polarizam, certo? Então o que eu estou representando aqui são esses átomos ou moléculas que estão aqui nas extremidades se polarizando. Então eu vou chamar essa função aqui de ρps. E no interior eu vou também ter uma outra função que eu vou chamar de ρpv, a densidade volumétrica. E elas têm esses dois valores aqui. Isso é uma modelagem matemática que a gente pode utilizar para encontrar o potencial elétrico no interior desse tipo, né, no interior e fora desse tipo de material. É óbvio que agora, como a gente introduziu novas cargas, nós precisamos atualizar o que a gente conhece como fluxo elétrico, né? Porque agora a gente tem uma diversidade de cargas, não somente as cargas livres, mas também temos agora essas cargas aqui que foram introduzidas em ρPV, foram introduzidas aqui essas novas cargas. Então, na real, a minha quantidade de cargas total será uma soma entre as cargas livres e as minhas cargas ρPV, as minhas cargas ligadas. Então, essas aqui são as cargas totais. Aqui são as minhas cargas livres e aqui são as minhas cargas ligadas dentro do meu material. Certo? E, naturalmente, essa carga total aqui, pela lei de Gauss, nós podemos relacionar com o campo elétrico, né? Então, esse cara daqui vai ser o divergente de ε0E. Certo? Considerando aqui o vácuo, né? Considerando aqui a permissividade do vácuo. Então, aqui eu posso dizer que o meu ρV, a minha densidade de cargas livres, é simplesmente o divergente de ε0E menos a minha densidade de cargas livres. Como a gente já definiu essa densidade de cargas livres anteriormente como menos o divergente de P, eu posso dizer então que a minha densidade de cargas livres é o divergente de ε0E mais o divergente do vetor de polarização P. Obviamente, como eu tenho dois divergentes aqui, eu posso somar esses dois divergentes. Então, minha densidade de cargas livres é o divergente de ε0E mais P. E pela lei de Gauss, a gente sabe que esta quantidade aqui, né, é igual ao divergente do vetor densidade de fluxo elétrico. É daqui que vem a nossa definição que o vetor densidade de fluxo elétrico é igual a ε0 vezes E mais P. O que isso significa? Significa que o fluxo elétrico no interior de um material dielétrico aumenta. O fluxo elétrico no interior é adicionado de um vetor P. Em meios que são isotrópicos, P aponta na mesma direção de E. Então, portanto, nesses meios, a gente pode dizer que P é proporcional a E. Dessa forma, a gente pode dizer que existirá uma constante de proporcionalidade
a gente vai usar essa letra grega, que é diferentona, né? Assim, a gente chama essa letra grega de letra Ki. Então vai ser um certo que é vezes ε0 vezes E. A gente vai colocar o ε0 por uma razão que vai ficar clara imediatamente. Tá? A gente poderia escrever simplesmente uma constante vezes E, mas aqui a gente vai definir dessa forma, porque depois a gente consegue colocar ε0 em evidência aqui. Tá? Então, se a gente coloca essa constante aqui, a gente vai chamar de susceptibilidade elétrica. Suscetibilidade elétrica. Isso é basicamente uma constante proporcionalidade de quão facilmente o meu material gera polarização internamente. Quanto maior é a suscetibilidade elétrica, mais polarização ocorre dentro desse material. Certo? Beleza. Então a gente pode reescrever essa equação aqui como D igual a ε0E mais que é ε0E. A gente pode colocar tudo em evidência e aqui fica ε0, 1 mais que é vezes o campo elétrico E. Note que essa equação é muito parecida com aquela que nós fazíamos quando a gente considerava o vácuo, né? Então, vamos colocar aqui esse asterisco. No vácuo, a gente tem D igual a ε0E. Num material dielétrico, a gente tem D igual a uma certa constante vezes E. Então, eu vou chamar essa constante aqui simplesmente de epsilon. Então, eu vou dizer que fora do vácuo, ou seja, um caso geral, D é simplesmente igual a um epsilon vezes E, sem ser necessariamente o epsilon zero, né? E esse epsilon será a permissividade elétrica do material, que é diferente da permissividade elétrica do vácuo. Naturalmente, eu posso reescrever isso aqui chamando 1 mais que é de uma outra constante, né? Eu posso reescrever dessa forma, D será igual a ε0. Aqui seria 1 vezes que é, né? Eu vou dizer que isso aqui é um certo valor εr adimensional vezes E. E esse εr é o nosso famoso constante dielétrica. A gente chama ele de constante dielétrica. Constante dielétrica. Ou eu também chamo de permissividade relativa. E ele é a simples medida de o quanto a minha permissividade do material é maior do que a permissividade do vácuo. Então, por exemplo, se a minha permissividade relativa é igual a 2, isso significa que esse material tem uma permissividade 2 vezes maior do que a permissividade do vácuo. E o meu fluxo elétrico gerado no interior desse material será 2 vezes maior também, né? A minha densidade de fluxo elétrico será 2 vezes maior, né? Daqui da nossa definição, a minha constante que é a permissividade do material será igual à permissividade do vácuo vezes a permissividade relativa ou constante dielétrica, tá? E além disso, a minha permissividade relativa será dada por 1 mais a suscetibilidade elétrica que é. Beleza, pessoal? Então, vai ficando por aqui, né, a nossa segunda parte. Nós fizemos essa nossa definição que reescreve, né, a nossa equação. A lei de Gauss ela continua sendo a mesma, tá? ρV igual a divergente de D. Então, a minha lei de Gauss passa a ser ρV, quer dizer, passa não, né? Ela continua sendo ρV igual a divergente de D, tá? E aí agora por essa nova equação, D será epsilon vezes E. Então, isso aqui vai ser divergente de epsilon vezes E. Ou, né, eu também posso dizer que isso aqui é epsilon relativo, epsilon zero, divergente de E. Então, basicamente, o que a gente faz? Todas as equações que nós temos até agora, onde existia
epsilon, 0, a gente agora substitui por epsilon se estivermos calculando dentro desse material, né? Se estivermos calculando dentro do material. Então é uma forma interessante e simples de fazer essa modelagem matemática. Ok, pessoal? Então vou colocar para vocês exercícios, tá, para a gente resolver na terça-feira que vem. Terça-feira se você tivesse nesse semestre, né? Eu não sei até quando eu vou colocar esses vídeos aqui. E sempre acontece da gente reutilizar esses vídeos que já estão gravados, né? Terça-feira, no caso, eu estou me referindo ao semestre em que eu gravei isso aqui. Se não, aí você vê lá no Cigal o que a gente vai fazer esse semestre, se você estiver vendo isso no futuro. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a vocês por terem ficado comigo até aqui e até a próxima.